Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 22 a 24. E no capítulo 22, Deus continua fazendo uma relação extensa das abominações do povo de Israel. Continua. E é terrível isso. E agora ele vai ser mais detalhado. Ele veio no capítulos anteriores dizendo que eles não guardavam o sábado, que faziam abominações, que o estilo de vida deles era como o dos assírios, babilônicos e os egípcios, que eles fizeram alianças internacionais tentando se proteger e ser autossuficientes e ter nisso a sua confiança, mas isso caiu tudo por terra. Um castelo de carta. Deus veio dizendo, mas no capítulo 22, Deus vai fazer uma relação de abominações, de pecados, de estilo de vida mais detalhado ainda para nós, de como estava o coração, como estavam os israelitas e o estilo de vida deles. Verso número 7 diz ali, eles desprezavam o pai, eles desprezavam a mãe, acabou com essa honra, eles não estavam nem aí com eles oprimiam os estrangeiros e inclusive eles eram injustos para com os órfãos e viúvas. O que significa isso? Diz o verso número 7, eles eram orgulhosos, egocêntricos, o amor ao próximo havia acabado, o respeito pelas pessoas tinha sucumbido. Apenas estavam se importando consigo mesmos. Era esse o estilo de vida do povo de Deus. Era isso que estava acontecendo. Eles desprezavam as coisas santas e o próprio sábado, como diz o verso número 8. Eles desprezavam aquilo que era sagrado, as escrituras. Eles desprezavam o local de culto, a igreja. Eles desprezavam as coisas de Deus. Eles desprezavam, assim estava o coração deles. Verso número 9. E cada vez essa relação que Deus vai falando no capítulo 22 vai ficando mais profunda, mais terrível ainda. A Bíblia diz que eles ali cometiam perversidades e comiam sobre os montes, no verso número 9. É sobre os montes que eles faziam idolatria. Oravam e consagravam-se e se prostravam diante de imagens de pedra e de madeira, de escultura feita com as próprias mãos e depois comiam parte desses sacrifícios que eles ofereciam a essas próprias entidades. Olha que interessante, é isso que eles faziam. Mais coisas, eles faziam perversidade, eles desonravam a vergonha do pai. Que tipo de desonra é essa ao pai? Desonrando a sua vergonha, desonraram a vergonha do pai. O que é isso? Eles tinham contato com as próprias mães ou com as esposas dos seus pais. Olha que coisa mais terrível, diz isso. Eles humilhavam inclusive aquela que estava impura durante a menstruação. Eles não observavam nem esse tempo específico da mulher. E eles queriam ter relações sexuais com elas e não conseguiam ter domínio próprio e aguardar esse momento de impureza delas e que elas precisavam ser purificadas. Olha que coisa mais interessante. Verso número 11, olha o que eles faziam uma abominação com a mulher do próximo. Eles não apenas cobiçavam a mulher do próximo, mas eles faziam abominações. O que será que eles faziam com a mulher do outro, do próximo? Olha o que eles chegavam a fazer com a sua nora, eles contaminavam a nora. Eles faziam abominações com as esposas dos seus próprios filhos, diz o texto ali no verso número 11. Eles acabavam inclusive humilhando sua irmã, filha do seu pai. Eles tinham até relações sexuais com as próprias irmãs. Então você entende a perversidade que Israel está? Você entende o afastamento que eles se encontram? Olha o que eles fazem no verso número 12. Eles aceitam pagamento para derramar sangue, eles contratam assassinos, matadores de aluguel. A essa profissão agora no meio do povo de Israel, como isso é possível? Eles recebem juros, eles emprestam, mas emprestam a juros, isso é abominável diante dos olhos de Deus. Eles oprimem o povo, eles se esquecem de Deus, eles praticam extorsão, como diz o verso número 12. É isso que eles estão fazendo e eles estão lucrando com tudo isso. Eles estão lucrando, oprimindo os mais pobres, praticando a extorsão, emprestando a juros. Eles estão fazendo tudo isso e eles contratam pessoas, inclusive, para matar pessoas, talvez os seus próprios devedores. Tudo isso, o que é isso? Eles acabam praticando isso e tendo isso como estilo de vida e isso os faz com que se esqueçam de Deus. E sabe como que Deus olha para tudo isso? Diz o verso número 13. Deus bate palmas, diz o texto no 13, e eu bato palmas contra o lucro desonesto que ganhasse. Deus sabe o que faz? A ira de Deus está se acendendo. E não Deus bate palma porque de alguma forma ele consente com tudo isso, não. Ele bate palma por aquilo que essas pessoas estão nesse estilo de vida se agarrando, depositando sua esperança e confiança nisso. Deus está dizendo isso aí não vai ser nada.
Eu vou acabar com tudo isso. É isso que Deus está dizendo. E então, Deus está dizendo como vai vir esse julgamento, como ele ocorrerá do verso número 17 ao 22, e vai ser com destruição, e vai ser com fogo, como diz ali especificamente no verso número 20. Sobre quem viria então esse juízo? Essa destruição toda, diz ali no verso número 23, até o final, né, do capítulo número 22. Sobre quem virá? Virá sobre os profetas. Diz ali no verso número 25, virá sobre os profetas, porque eles devoram vidas humanas, porque eles tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam no meio deles o número de viúvas. Olha que coisa mais interessante. Esse juízo vai dizer sobre quem vai vir esse juízo no final do capítulo 22, primeiro, sobre os profetas, sobre aqueles que se enriquecem com esse ofício, que pensam apenas em si mesmo e olham o sofrimento dos outros e a pobreza das pessoas e de alguma forma não ajudam. Vai vir sobre os sacerdotes, no verso número 26, que infringem a minha lei e profanam minhas coisas santas, que não fazem diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Olha que interessante. Deus está dizendo que vai vir sobre esses homens, sobre os chefes do povo, os governantes, as lideranças do povo, verso número 27, que tem lucro desonesto, que olham então a parte de governança, de liderança da nação, né, vereadores e políticos, assim que eu posso dizer, trazendo para os nossos dias, e pensam em ser isso apenas para ter lucro, e lucro inclusive desonesto. Vai julgar os profetas de novo, diz ali no verso número 28, porque fazem falsas visões e falsas adivinhações. Dizem ser da parte de Deus, mas Deus não tem falado. Vai ser sobre o povo da terra, diz o verso número 29, porque é esse povo que tem de alguma forma causado opressão, que tem roubado e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, ao oprimido injustamente, inclusive o próprio estrangeiro. Ou seja, para quem que vai vir essa forma de juízo e de julgamento que vai ocorrer através de destruição e fogo? Por tudo o que fizeram, vai vir sobre os profetas, sacerdotes, liderança do povo e sobre todo o povo da terra. Por quê? Porque todos têm vivido de uma forma que tem se esquecido de Deus, e é isso que tem se demonstrado no seu estilo de vida. Qual é seu estilo de vida? Como você tem vivido? Como são as práticas do seu dia a dia? Como você faz negócios? Como você faz relações sexuais com o seu cônjuge? Como você educa seus filhos? Como você guarda dinheiro? Quanto dinheiro você tem? Da onde veio? Você entende isso? Qual é o estilo de vida dessa nação? É um estilo de vida que me seria ser disciplinado e viria então juízo da parte de Deus. E aí um versículo surpreendente no verso número 30 do capítulo 22 diz: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Esse versículo é muito usado por intercessão, né? Se colocar entre o povo e Deus na brecha, mas aqui tem a ver com o estilo de vida. Aqui tem a ver como uma forma fiel de viver aos mandamentos e estatutos de Deus. Não de uma forma religiosa, não fazendo cultos religiosos, não cerimônias religiosas. Não é isso que Deus estava querendo para reparar esses muros e essas brechas. Não, mas era um estilo de vida, era necessária uma reconstrução espiritual de toda a nação. E Deus então estava chamando pessoas dessa forma. Pessoas fiéis à sua palavra, fiéis a eles, para que então provocasse uma reconstrução espiritual, uma restauração espiritual sobre toda a terra, a nação de Israel, baseada nos princípios e os valores da palavra de Deus. Que seja você esse. Que seja você esse reparador de brechas, também sim uma pessoa que se coloca na brecha, que ora pelas pessoas, pela sua família, pela sua nação, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu trabalho, pela sua empresa, pelos seus funcionários, pelo seu patrão. Mas também essa pessoa no estilo de vida fiel à palavra de Deus, aos valores de Deus aplicáveis à sua vida no dia a dia. Por quê? Porque são pessoas assim que Deus vai usar para restaurar espiritualmente uma nação, não somente uma família. Que seja eu e você pessoas usadas por Deus para tal. Capítulo 23, depois de novo mais uma alegoria, né, das duas irmãs pervertidas. São duas irmãs, filhas da mesma mãe, e essas mulheres se prostituem, são prostitutas. E o nome delas, a primeira é Oholá, que representa Samaria, e a outra é Olibá, que representa Jerusalém. Oholá significa, não é um cumprimento, olá, não, é Oholá, que significa sua tenda.
E a outra, né, Jerusalém, que é Olibá, que simboliza mulher da tenda. O que é isso? Prostitutas têm, né, esse contexto todo dessa alegoria. Se prostituem na sua tenda, no lugar secreto, esse seria o nome delas. Quantas coisas secretas que de alguma forma Samaria fez, e Jerusalém também, mas não secreto aos olhos de Deus. Quantas coisas escondidas, mas não escondidas aos olhos daquele que tudo vê, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Rei do Universo. E elas se prostituíram com os assírios, com os babilônicos, com os egípcios. E olha o que chamou a atenção delas, é um paralelo aqui que Deus faz no verso número 6. Do capítulo 23, vocês se prostituíram, vocês se enamoraram, vocês se encantaram com seus vizinhos, com os outros por aquilo que eles tinham. E olha o que eles tinham. Que se vestiam de azul, governadores e magistrados, todos jovens, atraentes e cavaleiros montados em seus cavalos. Olha o que chamou a atenção de Israel. Israel olhou para os países vizinhos, os egípcios, assírios e babilônicos, e olha o que chamou a atenção do povo de Deus, o que eles tinham, como eles se vestiam, a força deles, a juventude. Olha que coisa mais interessante, a forma como eles viviam, como eles se relacionavam e como eles tinham intimidade, inclusive. É isso que chamou a atenção do povo de Deus e é isso que eles queriam. E por isso que eles se prostituíram. E a prostituição de Jerusalém, Olibá, diz aqui no contexto do capítulo 23, foi muito pior do que Samaria, Olá. Por quê? Porque Samaria foi levado cativo pelos assírios décadas antes do que Jerusalém pelos babilônicos, por motivo de disciplina dessas abominações que eles cometeram, mas Jerusalém não aprendeu. Viu Deus julgando e disciplinando Samaria, mas eles não aprenderam nem se arrependeram, fizeram inclusive coisas muito piores do que os seus irmãos samaritanos. Eles adulteraram, eles se prostituíram, diz ali verso 37, 38, 39, o tempo todo Deus está falando isso. Olha o que eles chegaram a fazer, diz o verso número 38 e 39. E ainda me fizeram isso, contaminaram o meu santuário no mesmo dia que profanaram os meus sábados. Olha que interessante, 39, porque havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanar, e assim fizeram no meu templo. Você tem ideia de como estava o coração de Israel? Você tem ideia o que dizem esses versículos? Que de manhã eles iam queimar os seus próprios filhos em fogueiras vivos a Moloque, a deuses feitos pelas suas próprias mãos. E de tarde eles iam para o templo do Senhor, de alguma forma buscar Deus. Você entende isso? Deus está dizendo que no mesmo dia eles faziam coisas terríveis. E no mesmo dia eles iam para o meu templo me buscar. Esse era o estilo de vida de Israel. Como tem sido eu e você? Será que no mesmo dia a gente vai buscar imagens de escultura, idolatria, falsos profetas? Será que no mesmo dia é possível irmos a centros de umbanda, pagarmos oferendas, obrigações a demônios? Aquilo que as pessoas pedem para alguma coisa que queremos e depois de noite vamos para a igreja? Será que isso é possível? Será que é possível de manhã a gente passar o dia inteiro buscando os nossos próprios desejos e prazeres de uma forma perversa e de noite irmos para a igreja? Como a gente dorme de noite? Como é que a gente deita a cabeça no travesseiro? Será que passou de longe o que a gente está fazendo e que a gente acha que de alguma forma Deus é só amorzinho e que de alguma forma não vai vir disciplina sobre nós? Não, olhe para dentro do teu coração. Se arrependa com pranto, com choro, com humilhação, com jejum. Busque a Deus e somente a Ele. Não pense que Ele não está vendo. A gente acha que porque não vem o juízo iminente que Deus não está vendo essas coisas. E porque não vem a disciplina quando a gente faz alguma coisa, a gente não é pego com a boca na botija que de alguma forma ninguém viu, não. Talvez Deus esteja acumulando ira sobre ira daquilo que a gente está fazendo. E um dia essa conta vai chegar. Como diz o verso número 48, no final do capítulo 23, assim acabarei com a perversão da terra. Deus vai destruir tudo. Deus vai destruir geral. Deus vai vir com disciplina sobre todo, sobre a terra, sobre o mundo inteiro. Porque Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E por fim, no capítulo 24, fala sobre a caldeira enferrujada. Que caldeira é essa? Pensa numa panela de ferro, toda enferrujada. As pessoas, as cozinheiras dizem que é gostoso fazer comida em panela de ferro, né? Mas pensa numa panela de ferro toda enferrujada, ao tal ponto que você com
com Scott-Brite não consegue tirar a sujeira, nem a ferrugem, melhor dizendo. Mas Deus diz assim, pega essa panela toda enferrujada que você mesmo tentando limpar não consegue tirar a ferrugem, de tão grossa que é essa ferrugem, e você vai fazer comida nela. E você vai cozinhar. E mesmo com toda essa panela fervendo e você cozinhando ali uma carne, ossos, e a carne se desgruda dos ossos, tá tanta temperatura nessa panela, mas mesmo assim a ferrugem não sai. E você vai tirar toda essa comida então, que essa panela já ficou quente ali por horas e fez a comida e cozinhou a carne a tal ponto que a carne se deslocou dos ossos, e você vai tirar essa comida, você não vai comer. Você vai pegar essa panela e agora você vai virar essa panela para a brasa. E essa brasa tão quente que vai de alguma forma ir derretendo essa panela, de alguma forma, mas mesmo assim essa ferrugem não vai sair, diz o verso número 11. Então colocarás a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça. E o seu cobre se derreta e a sua impureza venha a se fundir no meio dela e a sua ferrugem se consuma. Olha o que diz o texto. Deus está dizendo que essa ferrugem de Jerusalém, provocada pelo pecado, é tão impregnante que não sai de qualquer forma. Tem que derreter a panela toda, tem que destruir tudo. É só assim que vai destruir essa ferrugem e vai acabar com ela. Olha o que diz o verso número 12. Israel é um paralelo, essa panela com ferrugem, Deus está dizendo que é Israel. Olha o que Deus diz no verso 12. Essa ferrugem, ela provoca cansaço pelo trabalho que dá. Eu falei de novo, olha o que diz o versículo bíblico. Que essa ferrugem nessa panela, que simboliza o pecado dentro da nação de Israel, ela provoca cansaço pelo trabalho que dá. Pois sua espessa ferrugem não sai nem com fogo. Você tem ideia disso? Quando Deus tem olhado para mim e para você, Ele tem dito, como Ele disse, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu tenho prazer? Ou quando Deus tem olhado para nós, a gente dá para Ele trabalho, cansaço. Por quê? Porque a gente tem coisa dentro do nosso coração que não sai. Que Deus manda o difícil fogo. Lembre-se, a panela foi colocada no próprio fogo. Para que a ferrugem pelo menos seja destruída. O fogo significa tempo difícil, o fogo significa disciplina, significa muitas vezes uma destruição, perca de coisas. Quem você já perdeu? O que você já perdeu? Deus talvez tenha permitido certas coisas difíceis e esse é um processo de purificação de Deus para conosco, mas mesmo assim a gente não aprende. Será que temos dado cansaço e trabalho a Deus? Volte para Deus, eu peço isso em nome de Jesus Cristo. E termino o capítulo 24 dizendo então sobre a ruína, a previsão da ruína de Jerusalém, e agora está iminente. Por quê? Porque diz ali no capítulo número 24, no início do verso número 2, que eu esqueci de dizer isso, filho do homem, registra a data de hoje. Deus está dizendo para ele no início do capítulo, marca o dia de hoje. Salve essa data. O rei da Babilônia acaba de sitiar Jerusalém nesse dia. Olha que interessante, ele está na Babilônia. Ezequiel está na Babilônia, entre o povo já levado cativo, e Jeremias que está em Jerusalém. E Deus está dizendo para ele, marque esse dia. A Babilônia está lá sitiando Jerusalém, o fim chegou. E aí acontece uma coisa impressionante no final do capítulo número 24. Deus, através de mais uma alegoria, diz assim, olha, Jeremias, olha o que Deus diz para o profeta. Ezequiel, melhor dizendo, não Jeremias. Verso 16, com um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Mas você não vai chorar. Olha o que Deus disse para ele. Eu vou fazer algo com você, Ezequiel, meu filho, meu profeta, meu servo. Mas não chore. Diga isso ao povo. Com um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. E vocês não chorem. Quando Ezequiel profetizou isso durante o dia, sabe o que aconteceu? A mulher de Ezequiel morreu. E Ezequiel fez exatamente o que Deus havia dito para ele fazer. Ó, eu vou com um golpe, eu vou tirar o desejo dos teus olhos, mas não chore. Deus tirou a mulher de Ezequiel. A esposa de Ezequiel morreu naquele dia que ele disse isso ao povo, que ele profetizou essas palavras da parte de Deus.
Mas Ezequiel não chorou. Verso 18: assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. E na manhã seguinte fiz o que me havia sido ordenado. O que ele fez na manhã seguinte? Ele não chorou, ele não pranteou. E o povo não entendeu nada. O profeta disse isso ao povo, a mulher dele morreu no final do dia e ele não pranteou a morte da própria esposa. E então o verso 19 diz, o povo não entendeu e disse, o que significa isso para nós da parte de Deus? Deus disse, nenhum de vocês vai ter tempo de chorar pelas suas pessoas amadas que morreram ou pelas suas coisas que perderam. Porque vai vir uma destruição maior do que a individual, uma destruição nacional, geral. A cidade será destruída. É isso que diz o verso 24, assim Ezequiel vos servirá de sinal. Deus usou a vida, a família de Ezequiel para dar um sinal a toda a cidade de Jerusalém. Olha que coisa mais impressionante. E Deus termina dizendo, e assim vocês saberão que eu sou Deus. Quanta coisa. Deus tem dito nesse livro precioso tanta coisa, tantas promessas, tanto juízo que vai vir para os corações duros e soberbos. E muito tem ignorado isso, deixado de lado, acostumado que sempre tem um dia após o outro e achando que isso não vai acontecer. Saiba de uma coisa, quando acontecer, todos saberão quem é Deus, quem é o único Senhor, porque tudo aquilo que disse aconteceu, enfim. Pense nessas coisas, gaste um tempo orando, pense sobre a sua própria vida e sobre a sua família e se aproxime de Deus enquanto há tempo. Deus te abençoe.